Mais um ano de fidelidade de Deus. Amém? E menos um ano para poder vê-lo face a face. Esse é o anelo da nossa alma, ver o nosso Senhor. Aleluia. Mas enquanto cá estamos, temos muita coisa para fazer. Então nós temos que trabalhar como se Jesus ainda demorasse muito. Certo? Mas prontos, como se viesse já agora. Então, esse é o nosso desejo, não é? É nós podermos viver alertas e podemos viver atentos àquilo que Deus tem para a nossa vida. E vivemos num tempo onde as distrações são um dos maiores impedimentos ao nosso crescimento espiritual. Vivemos em um tempo onde nós temos muitas distrações. Muitas. Desde que acordamos até que nos deitamos. Estamos sempre lutando contra as distrações. E estamos sempre lutando contra as distrações quando queremos estar focados. Porque se não queremos estar focados, então não estamos a lutar contra as distrações, não é? Mas quando nós falamos de sermos edificados, de edificar a nossa vida em Cristo, temos de estar cientes desta realidade. E ter a determinação suficiente para não nos deixar influenciar pelas distrações que nos rodeiam. Existe um provérbio na Espanha que talvez alguns de vocês conheçam, que diz: camarão que se duerme se lo lleva a la corriente. O que é que significa isso? O camarão que adormece, a onda leva, a corrente leva. Não é? E eu não sei vocês, mas eu não quero ser um camarão adormecido no meio desta corrente, deste mundo. Eu quero ser, neste caso, um camarão bem acordado, não é? A lutar contra a corrente, não é? E sabem que esta tendência de deixar-se levar pela corrente, de deixar-se levar pelas distrações, não é algo de agora já. Já na igreja nascente, havia muitos camarões adormecidos também. Havia muita gente que se deixava levar pelas distrações. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele teve de alertar os crentes sobre este perigo. E informar também que o foco importante na nossa vida não podia ser perdido. Então vamos ler o primeiro texto desta manhã em 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Pedro sentiu a necessidade de despertar. Ele utiliza mesmo essa expressão. 2 de Pedro 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, sino que todos cheguem ao arrependimento. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Esperamos, irmãos? Amém. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E agora, versículo 17. Vós, pois, amados,
prevenidos como estáis de antemão, nós já fomos prevenidos de antemão. Amém, irmãos? Já fomos prevenidos. Acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Versículo 8. Antes, em vez de ser arrastrados e que descaiamos da nossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. O apóstolo Pedro, ele vai falar da importância de nós nos deixar levar pela corrente do mundo, daqueles que iriam até zombar de nós, a dizer, então, Jesus não volta? Há tanto tempo que estamos à espera e nada acontece. Acontece muita coisa, não é? Acontece muita coisa, com certeza. Só não vê quem está cego. Mas, na verdade, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Jesus vai voltar. Ele prometeu. Ele disse que estava a preparar um lugar para nós. E isso nós acreditamos, e nisso nós confiamos. E é nisso que reposa a nossa esperança. Amém? Na promessa de Jesus. Agora, o que Pedro disse para nós não descairmos da nossa própria firmeza, de estarmos firmes, é que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava a meditar sobre isto de crescer na graça, na bondade de Deus, na capacitação de Deus, em tudo aquilo que é divino na nossa vida, manifestação do que é divino na nossa vida. Eu lembrei de alguém, é uma das minhas personagens favoritas, e acredito que é de alguns de vocês também, do Novo Testamento, e é Estevão. Estevão foi um homem tremendo na mão de Deus. Não viveu muito tempo, mas o tempo que viveu e entregou completamente a Jesus Cristo, a sua razão de viver, a sua razão de ser. Nós vamos encontrar em Estevão alguém que estava cheio da graça de Deus. Alguém que estava cheio da graça de Deus. Vamos ver hoje algumas marcas de alguém que cresceu na graça e no conhecimento de Jesus. Claro que o nosso exemplo maior de ser cheio de graça é Jesus Cristo. Amém? Mas é bom nós observarmos alguém que foi um exemplo desde o princípio na igreja nascente e que nos deixou evidência dessas marcas da graça de Deus na sua vida, da graça de Jesus na sua vida. E a primeira marca que eu queria falar sobre alguém que está cheio da graça, alguém que não se deixa levar, alguém que não se deixa descair da firmeza da fé. A primeira marca é coração de servo. Um coração de servo. Estevão foi escolhido para servir as mesas. Quantos se lembram disto? Ele foi um dos primeiros diáconos escolhido para servir as mesas. Vamos a Atos 6:1. Que diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregamos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois, a continuação, dá os nomes do resto, não é? Mas nós estamos agora aqui a focar em Estevão. Estevão, cheio da graça de Deus.
era um homem que tinha coração de servo. Um coração disposto a servir. Alguém que está cheio da graça de Deus tem esse coração. Um coração disposto ao serviço. Como nós vamos ver mais à frente, no desenvolver do ministério de Estevão, e antes de ser escolhido diácono para servir às mesas, nós temos muitas razões para pensar que ele foi um dos 70 enviados por Jesus, não é? Para fazer milagres e operar prodígio e, sobretudo, anunciar o reino de Deus nas aldeias durante o ministério de Jesus. Mas Estevão, ele não teve isso como um impedimento para dizer: eu agora não vou fazer algo prático. Eu agora não me vou dedicar a administrar o dinheiro e a distribuir as ofertas pelos necessitados da igreja, porque o meu trabalho é outro nível. Aquilo que eu tenho que fazer é outro nível. Claro que também é servir. Mas Estevão não se agarrou àquilo que Deus já estava a operar através dele para dizer que eu não ia fazer algo mais prático. Algo que era um serviço para a comunidade. E aqui vemos esta disposição de Estevão. Vemos alguém cheio da graça de Deus, alguém que está disposto a servir. Queres ver a marca de alguém que está cheio da graça de Deus? Olha, essa pessoa é serva. Essa pessoa serve. Essa é uma marca de alguém que está cheio da graça de Deus. Sabem que quando os discípulos estavam a falar entre eles sobre quem seria o maior no reino de Deus, e nós vemos isto em Marcos 10, eles iam cochichando pelo caminho. Quem é que será o maior? Iam lá atrás dele. Jesus estava lá a ouvir, assim ao longe. Estavam a discutir entre eles. Quem é que vai ser o maior? Depois de Jesus, quem é que vai ser o maior no reino? E Jesus os chamou e disse: olha, vocês querem saber quem é que vai ser o maior? Quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Porque até o Filho do Homem, ele próprio, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Estevão estava cheio da graça de Deus e Estevão estava disposto a desgastar a sua vida em prol dos outros. O próprio Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para dar a minha vida em favor dos outros. Alguém que está cheio da graça de Deus é alguém que se doa, alguém que se dá, alguém que se entrega, alguém que se desgasta em favor dos outros. Amém, irmãos? É uma marca de alguém que está cheio da graça de Deus. O exemplo maior é Jesus. E nós vemos isto também em Estevão. Ele dava-se completamente em favor dos outros e também para proclamar o Evangelho, para dar a sua vida, para salvar muita gente. Queremos saber se estamos cheios da graça de Deus? Sirvamos. Sirvamos. Eu estava a pensar hoje de manhã, quando me estava a perguntar, que na verdade a mensagem de hoje parece uma checklist. Como é que eu sei se estou cheio da graça de Deus? Olha, nesta manhã, se quiseres anotar, é o momento de anotar. E de ver como é que está esta lista. Como é que está a tua checklist. O primeiro ponto desta lista, se calhar estavas à espera de algo, outra coisa diferente. O primeiro ponto de alguém cheio da graça deve ser, uau, deve ser alguém, meu Deus, cheio de power, cheio de, manifestações. Vamos lá aí também. Mas o primeiro ponto que nós vemos na vida de Estevão é servir, doar-te em favor dos outros. Sabem por quê, meus queridos? Porque nós não somos feitos para sermos um fim em nós próprios. O propósito da nossa vida não deve ser nós. O propósito da nossa vida deve ser os outros. E o maior exemplo disso é Jesus. E nós vemos isto também
em Estevão, que estava cheio da graça de Deus. Primeiro ponto da checklist desta manhã, primeira marca da graça, saber se estamos a servir. Saber se estamos a dar a nossa vida em favor dos outros e para alcançar outros. Segunda marca, nós vemos nos requisitos, não é? Que estas pessoas que estavam a servir deviam ter uma boa reputação. Uma boa reputação. Esta qualidade tem a ver com um bom testemunho. Como é que nos conhecem os nossos vizinhos? Tu és aquele vizinho que quando tu passas os outros vizinhos se escondem? És aquele vizinho a que ninguém pede nada, nenhuma ajuda? Tu és aquele vizinho que te olham com cara de que antipático que é aquele vizinho? Ou és aquele vizinho que és prestável? És aquele vizinho que está disponível? És aquele colega que está ali pronto para ajudar? Ou és aquele colega que está a esconder os apontamentos de classe, não partilhar com ninguém? Aquele colega que está a fazer tudo o possível para que o chefe diga que tu és o melhor e o outro não presta? Como és tu? Qual é a tua boa reputação? Qual é a tua reputação no meio onde tu vives? Estevão tinha uma boa reputação. Estevão tinha um bom testemunho. E vos queria dizer uma coisa. Isto de boa reputação não tem a ver com aparentarmos ser boas pessoas, mas tem a ver com sermos uma imagem fiel do que é ser um filho de Deus, que conhece a Jesus como seu Salvador e que esse é o seu maior modelo de conduta. Será que nós temos uma boa reputação no meio da nossa família? Será que nós temos uma boa reputação na vizinhança? Como é a nossa reputação? Ela é boa? O teu testemunho é bom? Isso faz parte da checklist de uma pessoa que está cheia da graça de Deus. É uma pessoa que os outros querem estar com ela. Uma pessoa que é cheia da graça de Deus, quem é que não quer estar com ela? Quem é que não quer estar com uma pessoa que transborda a Jesus? Que transborda a manifestação dos atributos de Deus na sua vida? Porque se está a deixar moldar e está a ser transformada a imagem de Jesus. Quem não quer estar ao pé de uma pessoa cheia da graça de Deus? Será que as pessoas querem estar contigo? Querem passar tempo contigo? Isso faz parte de ser uma pessoa cheia da graça de Deus. É uma marca. Reparem, irmãos, não tem a ver com sermos perfeitos. E eu vou repetir isto. Não tem a ver com sermos perfeitos e nunca falhar. Porque isso não vai acontecer. Todos falhamos. Até podemos falhar com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com a nossa família. Podemos falhar. Mas sabe com o que tem a ver o bom testemunho? Tem a ver com sermos o suficientemente honestos e íntegros para reconhecer quando falhamos e reparar o erro o antes possível. Tem a ver com isso. Porque todos temos a ciência, o conhecimento de que ninguém é perfeito aqui. Só Deus é perfeito. Todos erramos. Mas o bom testemunho tem a ver, a boa reputação tem a ver com, claro que sim, termos uma boa conduta, sim, mas quando falharmos, reconhecermos que falharmos e emendar o erro. Estão comigo, irmãos? Isto ter uma boa reputação. É olharem para nós e dizer, não, eu sei que a Ana cometeu um erro, mas ela reconheceu. Ela é uma pessoa íntegra. Ela é uma pessoa que vai reconhecer e que vai reparar o máximo possível o erro. Por quê? Porque ela se esforça e luta para ser um exemplo, para ser imagem de Jesus neste mundo. Amém, irmãos? Esta é uma segunda marca. Boa reputação. Terceira marca. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Como posso ficar cheio do Espírito Santo? Olha, Paulo nos dá uma trilha de como nós podemos ficar cheios do Espírito Santo. Efésios 5:15 nos dá essa trilha. Podes abrir. Efésios 5:15. Terceira marca de alguém cheio da graça de Deus. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios.
remindo o tempo. Ou seja, aproveitando bem o tempo. Porque os dias são maus. Nós poderíamos aqui colocar. E as distrações são muitas, não é? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Quem é que tem que se encher? Isto é um imperativo, certo? Enchei-vos. É alguma coisa que nós devemos fazer. E muitas vezes nós pensamos que o encher do Espírito Santo é algo que nós vamos estar assim quietinhos e alguém, não sei, um anjo qualquer, vai vir com qualquer coisa e me vai dar assim um toque, cling, e fiquei cheio do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo não diz, esperai que chegue à vossa igreja um grande profeta, ou esperai que chegue ao retiro, ou esperai que chegue o CB, ou esperai por... Não, diz, enchei-vos. É algo que depende de nós. Eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero estar cheio da graça de Deus. É algo que depende de mim e de ti. Depende de nós. E agora nos dá uma trilha. Diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando vós, entre vós, com fofoca. Falando entre vós com... Falando entre vós com... Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vamos ver esta parte. Quer dizer que para eu estar cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, eu tenho que ter cuidado com o teor das minhas conversas. Tem a ver com que se eu quero estar cheia do Espírito Santo, tem de existir louvor na minha boca. Um louvor sincero, de coração. Um louvor a Deus. O louvor deve estar na nossa boca continuamente. Diz aqui, salmos, hinos, cânticos espirituais. Paulo quase que faz o repertório todo de todos os tipos de canções de louvor que existiam na época. Cada um deles, aqui se pudéssemos parar, dávamos aqui um workshop sobre louvor e adoração. Mas não essa é a pregação. Paulo nos diz que o louvor deve estar na nossa boca de qualquer forma. O louvor a Deus é o que deve abundar, é o que deve ser abundante nos nossos lábios, se queremos estar cheios do Espírito Santo. A seguir diz que nós devemos dar sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos gratos. Repete comigo. Ser grato. De novo. Sermos gratos. Para eu estar cheia do Espírito Santo e tu estar cheia do Espírito Santo, nós devemos ser gratos. A ingratidão é das piores coisas. Se nós queremos estar cheios do Espírito Santo. Irmãos, que os nossos lábios possam estar cheios de gratidão a Deus. Há tantos motivos para dar graças a Deus. Tantos motivos para dar graças a Deus. E sabem, gratidão, vemos, é a marca de alguém cheio da graça de Deus. E sabes por quê? Porque quem é cheio da graça de Deus reconhece que tudo aquilo que é, que tudo aquilo que tem, que tudo aquilo que alcança é pela graça de Deus. Amém, irmãos? Tudo aquilo que nós somos, é que somos alguma coisa em Deus. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós alcançamos, tudo aquilo que nós vamos alcançar, não é pelo nosso mérito, é pela graça
de Deus, alguém que está cheio da graça de Deus, está cheio da consciência de que se não fosse pela graça de Deus, nós não estaríamos aqui, vivos, cheios de paz, cheios de vida abundante em Cristo. Não foi pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. E por isso nós somos gratos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes nós nos deixamos levar pela crítica, pela queixa, pela ingratidão à nossa volta e terminamos da mesma forma, sendo ingratos. Irmãos, este ambiente de ingratidão, este ambiente de queixa, nós encontramos em todo lado, irmão. Em todo lado. Nós vamos à rua, nós vamos à frutaria, nós vamos ao supermercado, nós vamos a uma repartição, nós vamos a qualquer lado. É toda a gente a queixar-se de tudo e mais alguma coisa. É difícil encontrar alguém que está grato por um bom serviço, grato por qualquer coisa, entendem, irmãos? É muito difícil encontrar gratidão nos dias que correm. Mas nós, se queremos ser conhecidos com a marca de alguém que está cheio da graça de Deus, nós temos que ser gratos. No meio da tribulação, no meio da prova, no meio da aflição, no meio da doença, no meio da carência, no meio da prova, nós devemos ser gratos a Deus. Aleluia. Não deixes que nada apague esta marca da graça de Deus na tua vida. Que a graça de Deus, a consciência da graça de Deus na tua vida saia por esta boca, pela tua boca, a cada dia. Obrigada, Senhor. Estou grata, Senhor, porque tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu vivo é pela tua graça sobre a minha vida. A gratidão mata o orgulho. Porque o orgulho não reconhece que eu devo alguma coisa. O orgulho associa as nossas conquistas a nós próprios. O que nós fazemos, o que nós podemos, o que nós alcançamos. Mas a gratidão tem clara consciência de que nós dependemos completamente de Deus. Se não fosse Deus, nós nem nos estaríamos aqui hoje de manhã. Nem nos teríamos levantado da cama. Nem teríamos forças para vir aqui. Nem teríamos saúde, nem teríamos ar para respirar. Mas por causa de Deus, nós somos o que somos, alcançamos o que alcançamos e temos o que temos, irmãos. E esta consciência é tão importante, por isso que eu estou a parar um bocadinho mais aqui. É importante. Todos nós, e quando meditava sobre isto, todos nós já passamos pelo ponto de esquecer que há prazeres, há coisas que realmente só desfrutaremos quando Jesus voltar, quando experimentemos a redenção completa da nossa natureza. E eu vou repetir de novo. Há coisas que só vamos experimentar quando Jesus voltar. Concordam comigo, irmãos? Mas às vezes nós nos esquecemos disto. E caímos em uma situação de descontentamento que nos leva à ingratidão. Reparem o que disse Pedro. 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13. Se levar este versículo só hoje aqui na tua cabeça, já é muito bom. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham, o que ponham? Toda, não é uma parte. Ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Ponham toda a vossa esperança na bênção que será dada. Nós às vezes nos esquecemos desta verdade e começamos a ficar ansiosos, começamos a ficar vidrados no nosso próprio bem-estar,
a procurar o 100% do contentamento que só alcançaremos quando vamos estar na presença de Deus. Os irmãos estão conscientes disto. E como nós, às vezes, esquecemos que devemos colocar toda a nossa esperança na bênção que nos será dada, começamos a focar a nossa vida, a procurar onde podemos nos satisfazer os desejos mais profundos da nossa alma. Mas só quando estivermos na presença de Deus é que nós vamos ser 100% satisfeitos. Os irmãos entendem o que eu dizer? Entretanto, nós estamos a viver aqui e precisamos da graça de Jesus a cada dia. Precisamos correr para Ele, para esses anseios serem saciados neste momento. Mas, na verdade, 100% da redenção só acontecerá quando Jesus voltar. Então não te admires que como crente tu sintas por vezes um descontentamento, uma inquietação, uma insatisfação com as coisas que o mundo te pode oferecer. Porque na verdade nada do que o mundo nos pode oferecer nos pode satisfazer. Só Jesus nos pode satisfazer completamente. E depois, sério? Mas a mim me tinham dito que viver com Cristo neste mundo, eu não iria sofrer, eu estaria completo. Eu não iria sofrer nenhum descontentamento. Eu não iria sofrer nenhuma situação que me causasse dor ou que me deixasse insatisfeita. Irmãos, nada que nos ofereça este mundo nos pode satisfazer da forma 100% que um dia nós estaremos satisfeitos em Cristo. É por isso que nós vamos para o céu. Se não ficarmos aqui, pronto. Quem é que queria ficar aqui? Nós anelamos morar com Deus. Amém? Anelamos ser redimidos em toda a totalidade, o nosso corpo, nossa alma, tudo, não é? Então, imagina, Estevão. E agora vamos passar para as marcas que se vão a mostrar perante a perseguição. Estevão tinha mesmo bem clara esta perspectiva. O que acontece com Estevão? Que ele começa a fazer sinais, prodígios no meio do povo. A graça de Deus se manifesta no meio do povo. E os religiosos da altura começam a ter inveja, porque vem nele algo que eles não tinham. Então eles vão procurar persegui-lo e vão conseguir matá-lo. Como? Com falsas testemunhas, porque a reputação dele já era boa. Tiveram que arranjar falsas testemunhas. E vejam lá, se Estevão não tinha esta noção do 100% contentamento na presença de Deus, quando ele vai deixar-se apedrejar, expor a sua vida, perder a sua vida física, a fim de impactar as outras vidas que estavam lá com o seu testemunho. Por quê? Porque ele esperava o seu melhor estado mais além desta terra. Ele tinha essa noção. Alguém que está cheio da graça de Deus tem essa noção. 100% de contentamento, 100% de satisfação, só na glória. Então eu não me importo se é necessário perder a minha vida, porque além eu vou ter tudo aquilo que eu anseio, tudo aquilo que vai preencher a minha alma completamente. Outro claro exemplo, deixem-me passar rapidamente para Moisés, é a mesma coisa. Sabem que muitas vezes quando nós pregamos sobre Moisés e quando nós lemos sobre Moisés que teve tanto trabalho, coitado aquele homem, hein? Aquele trabalho que teve com aquele povo, de suportar o povo, de ouvir as queixas do povo, daquela empresa, daquele trabalho, missão tão grande de levar o povo todo, e lá porque ele não fez como devia exatamente que Deus lhe tinha dito em relação à rocha, já não entra na terra prometida. E muita gente diz, puxa vida, injusto. Quem é que já não pensou assim? Quem é que já pensou assim?
é possível. Deus não lhe deixa... Quer dizer, aquele povo faz aquela coisa toda. Mas Moisés, irmãos, não se importava. Claro que ele gostaria de ter entrado, com certeza, nesta terra. Mas seu olhar e a sua esperança não estava naquela terra de Canaã. Estava na glória. E apesar de ele não ter entrado e pisado, só viu de longe, não é? A terra de Canaã, a terra prometida. Ele estaria com Deus, em um lugar melhor. Ele tinha essa noção. Irmãos, percebem o que estou a dizer? Aquilo era peanuts. Aquilo era qualquer coisa. Está bem, pronto. Olha, vou pisar na terra que tanto desejava. Não, eu prefiro. Não é? Ele tinha essa visão. Ele sabia que ia estar com Deus. Isso era o mais importante. Queria partilhar algo sobre um livro que me caiu na mão este verão. Este livro chama-se Viciados em Si Mesmos, escrito por Larry Crabb. E é muito curioso como ele fala desta parte do contentamento. Ele fala desta parte de que devemos aguardar pelo contentamento na glória, com o contentamento final. Então ele fala de 3 tipos de crentes. E fala deles quando está abordando este tema de aguardar pela total satisfação dos nossos anseios mais profundos. O primeiro tipo de crente, ele diz que é o cristão comprometido. Aquele crente que aguarda a alegria do céu sem exigir nada hoje. Enquanto enfrentam com paciência as dificuldades, as decisões, os fracassos, mas eles aguardam a alegria do céu. Estes conhecem Jesus muito bem, o suficiente para desejar mais que qualquer outra coisa, estar com Ele o máximo tempo possível hoje e plenamente no porvir. Eles se alegram com a verdade de que agradar a Deus traz satisfação incomparável para a alma. Então, eles aceitam o convite para aguardarem, para não se entregarem às satisfações que este mundo tem para oferecer e, entretanto, desfrutam das bênçãos que Deus lhes concede. Este é o cristão comprometido. Há dias li algo como que é loucura querer passar uma eternidade no céu com Deus, mas não passar nenhuma hora com Ele ao dia aqui. Não faz sentido, pois não? Querer passar uma eternidade com Deus e não querer passar nem sequer uma hora com Deus aqui. E é disto que está a falar. O cristão comprometido aproveita todo o tempo que pode para passar na presença de Deus e desfrutando dele aqui, enquanto aguarda eternamente pelo porvir. O segundo cristão é o cristão casual. Ouve o chamado de Deus para aguardar, sim. Reconhecem a importância disso e até cantam e pregam sobre o prazer antecipado das glórias celestiais, porém não encontram alegria nem poder transformador na atitude de aguardar. Entanto, o que fazem? Tentam satisfazer-se com aquilo que o mundo oferece. Lutam contra algum desejo arraigado, pecaminoso, uma tentação forte, e intentam satisfazer-se com isso que o mundo tenta dar. Se te sentes assim nesta manhã, alguém que está em um ciclo, alguém que está continuamente a recorrer a algo que o mundo oferece para se satisfazer, pede a Deus que te dê sede por uma versão autêntica daquilo que estás a procurar, que é falsificado. E a versão autêntica se encontra em Jesus. Amém. E, em terceiro lugar, temos os cristãos, diz assim o pastor Larry, cristãos complacentes, que não veem a necessidade de aguardar a satisfação prometida para o céu. Por quê? Porque a vida já lhe oferece satisfações o bastante, já tem prazeres aqui. Então, os prazeres futuros vai ser a cereja no topo do bolo. Mas o meu bolo está aqui na terra.
Este é o cristão complacente. Este tipo de pessoas se convenceram de que são pessoas comprometidas com Cristo, mas vivem um cristianismo que eles mesmos criaram. Por outro lado, também se convenceram de que Jesus morreu, e atenção a isto, irmãos, porque muita gente está a vender este conceito. Jesus morreu não apenas para perdoar os meus pecados, mas também para favorecer seus seguidores perdoados com todas aquelas bênçãos que necessitamos para desfrutar a vida. Perceberam o que eu disse? O que eu disse não, o que o pastor Larry disse. Que Jesus morreu não só para perdoar, mas para me encher de bênçãos materiais aqui nesta vida. Há quem pregue isso. Mas Jesus veio para trazer cura à nossa alma. Jesus veio para trazer salvação à nossa alma. E claro que o Pai nos abençoa na sua graça e pela sua graça. Mas Jesus não tem a obrigação e não veio para nos dar toda sorte de bênçãos materiais. A palavra de Deus diz que somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Não é material. Então, o cristão que é complacente procura isto. O que vai acontecer? Que quem não consegue, quem não usufrui, vai se frustrar e vai deixar de acreditar, porque Jesus não funciona. Mas o nosso Jesus não é esse Jesus. O nosso Jesus veio trazer cura para a nossa alma. Então, estes últimos cristãos precisam de acordar para o real propósito da nossa vida. Irmãos, quando Jesus voltar, Ele vai fazer nova todas as coisas. Ele vai reparar toda a injustiça. Ele enxugará toda lágrima. Ele vai satisfazer todo o anseio da nossa alma glorificada. Mas enquanto isto não acontece, diz o nosso irmão, vive com sede, aguardando pelo que somente o céu pode dar. Enquanto estejamos aqui, sim, irmãos, haverá coisas que não vão mudar. Uau, é verdade. Haverá coisas que não vão mudar. Haverá injustiças. Claro que há. Haverá lágrimas. Haverá. Mas Jesus, quando vier, Ele vai repor tudo no seu devido lugar, irmãos. E essa é a nossa esperança. Se nós não virmos a esperança, a justiça feita em alguma situação da tua vida agora, repousa, porque Jesus vai pôr tudo em ordem. Jesus vai pôr tudo em ordem, se não está a pôr já. Jesus está a pôr tudo em ordem, vai pôr tudo em ordem. E por último, nesta parte de estar cheio do Espírito Santo, depois de sermos gratos, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ei, essa parte é um bocado estranha, não é? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo sujeitando-me uns aos outros? Parece que sai um bocadinho de, que é isto? Tipo, acabamos de dizer louvar, dar graças a Deus. Isso soa-me a estar cheio do Espírito Santo. Mas sujeitar-me? Nós precisamos estar sujeitos uns aos outros. Em amor. Sabem, a nossa sociedade nos disse hoje, tu não tens que dar contas a ninguém. É ou não é? Vamos lá confessar-nos nesta manhã. Será que nós já não dizemos na nossa vida uma vez ou talvez todos os dias? Ninguém tem nada a ver com o que eu faço. Eu não tenho que dar contas a ninguém. Só a Deus. Quem é que não diz isso? Eu não tenho que dar contas a ninguém, só a Deus. É isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, e nós não vamos fazer um estudo só disto, mas que nós devemos estar sujeitos uns aos outros. A continuação, é verdade, essa passagem começa a falar de como a esposa deve estar sujeita ao marido, como o marido deve amar a esposa, como os filhos devem ser obedientes. Tudo isso. Começa o apóstolo Paulo também a referir uma cadeia de relacionamentos onde tem que haver sujeição. Nós temos que dar conta uns aos outros, sim, irmãos. Nós temos que dar explicações uns aos outros, sim, irmãos. Sim, temos. Somos um corpo.
Nós estamos sujeitos uns aos outros, sim. Temos que dar conta, sim. Até porque é uma proteção para nós. Nós nos devemos para as outras pessoas. Amém, irmãos? Nós nos devemos para as outras pessoas e devemos dar explicações, sim. Não estou a dizer que tens que dar explicações de tudo a toda a gente. Mas se, por exemplo, estás sujeito a alguém numa atividade, até num departamento aqui da igreja, claro que sim, que tens que dar contas da tua vida, tens que dar conta daquilo que fazes, do que não fazes. Como também das conta, tens que dar conta no teu trabalho ao teu patrão, certo? Como também se estás na faculdade ou a estudar, também tens que dar conta ao professor. E por aí fora. Estar sujeito uns aos outros é também parte de sermos cheios do Espírito Santo. Terminando esta terceira marca. Como é que eu me esvazio do Espírito Santo? Sei que se pode chamar assim. Pois é claro, fazendo tudo o contrário. Falando mal entre nós. Não precisamente o cântico espiritual, mas o antigo cântico da nossa vida de queixa, de coitado de mim. Dando lugar aos maus pensamentos no nosso coração, queixando-nos continuamente e sendo insumissos, vivendo sem dar contas a ninguém. Isso é uma das formas em que eu não estou cheio do Espírito Santo. Então, recapitulando, eu falava com o meu esposo ontem que vou dividir o sermão em 2 partes, porque há umas marcas, não é? Nós vamos ver. Para mim, as que vêm agora são não é? Eu digo assim, mas eu gostava de dar todas, mas não pode ser. Próxima oportunidade, eu darei as outras marcas, não é? Da graça de Deus sobre a vida de uma pessoa. Mas recapitulando, vamos lá ver quem é que tomou, não sei quem é que tomou aí apontamentos. Mas a primeira marca era ser servo, marca da graça de Deus. A segunda marca é? A segunda marca é? A terceira marca? Com todas as submarcas que está lá dentro, não é? Com todas as submarcas que estão lá dentro. Irmãos, que nós possamos almejar estar cheios da graça de Deus e transbordar essa graça para os outros. Porque, lembrem-se, nós não somos um fim em nós próprios. Se estamos aqui resgatados por Cristo, é para alcançar as vidas que estão à nossa volta. Olha, não escondas a graça de Deus na tua vida. Expõe-te. Manifesta a graça de Deus sobre a tua vida. Mas eu não sou. Olha, vou te dizer uma coisa, te dou a pista para uma outra próxima marca. A graça de Deus até no nosso rosto se vê. A graça de Deus até na nossa cara se vê. Na nossa postura. Há pessoas que podem ser ministradas somente com a tua postura. Com o teu rosto. Com o teu gesto. Por isso não digas que não tens como mostrar a graça de Deus. Tens sim como mostrar a graça de Deus. Deixa que o Senhor te encha da sua graça. Com todas estas marcas. Amém, irmãos? O Senhor vos abençoe.